Bem, pessoal, então vamos lá, né? Vamos aprender de Deus. Aqui é a segunda parte, né, do que eu tô falando aí, acerca aí da Rússia e da Ucrânia aí, né? Essa guerra que tá tendo aí entre Rússia e Ucrânia, onde a Rússia invadiu aí a Ucrânia e já está, assim, praticamente tomando Kiev, que é a capital da Rússia. Então, observe que existe um holofote muito grande, né? No mundo inteiro está se falando sobre isso, tal, não sei o quê. Mas em 1994, onde estava tendo uma guerra lá, civil, entre Tutsis e Hutus, né? Que eram duas etnias africanas. E essas etnias elas se degladiaram muito por conta dos belgas, né? Os belgas colocaram um contra o outro. E eles começaram a se massacrarem, né? Começaram a se degladiarem, a brigarem um contra o outro. E aí gerou um grande genocídio, talvez o maior genocídio da África, né? Onde duas etnias africanas, né, brigassem em linha de frente uma com a outra e aí se devastassem uma contra a outra, né? Isso aí não foi colocado aí na época, na mídia convencional que era aquelas TVs, né? Que a gente assistia a goela abaixo, né? Que hoje você assiste o que você quer no seu canal do YouTube. Você tem a autonomia de assistir o que você quer, até de criar um canal. Mas antigamente não, eles botavam o que eles queriam, né? As redes, aí, as emissoras. E não deram relevância nenhuma a essas guerras da África. Mas quando tiver aquela guerra lá na Irlanda, entre católicos e protestantes, meu irmão, isso aí repercutiu também o mundo inteiro, né? Ou seja, tudo que é do branco repercute o mundo inteiro, mas se for do negro, do mais fraco, do pobre, fica tudo escondido. Vocês estão entendendo? Por exemplo, quem não se lembra daquele ato terrorista, né? De que um muçulmano entrou lá na França e atirou em meio mundo de gente e acabou matando, dizimando, né? Ceifando a vida de muita gente ali. Isso aí os pessoal começaram, né, a comover o mundo e tal. Mas aqui, quando teve aquele desastre lá, eu acho que foi em Minas Gerais, né, se eu não me engano, onde uma barragem ali, ela, ela na verdade rompeu e várias famílias foram mortas. Não repercutiu o mundo, só no Brasil mesmo. E os brasileiros estavam mais preocupados, né, com os acontecimentos da França do que do próprio acontecimento que tinha ocorrido aí, né, dessa barragem, né, que rompeu e dizimou a vida de muita gente. Ou seja, as pessoas deu mais foco, inclusive a imprensa, né, brasileira. Aí o que é que acontece? Aí esse doutor Rodrigo Silva, né, ele achou lá, deu as pedaladas dele lá, ele é adventista, ele defende o pão de cada dia do adventismo, porque ele se beneficia disso. Ele achou lá, né, em Ezequiel, no livro de Ezequiel, que a Rússia estava profetizada, sabe? Aquela ladainha, né, que você já sabe. A Rússia, bom, por exemplo, a Rússia estava profetizada, né, como potência. A Grã-Bretanha, os norte-americanos, franceses na época de Napoleão, Alexandre o Grande, todo mundo branco, sabe? Todo mundo branco. Mas eles não conseguem achar nada que possa vir da África ou da Ásia. Aí agora estão tomando um tapa na cara da China, porque a China está se tornando a maior potência do mundo e se continuar assim vai tomar o lugar dos Estados Unidos, com certeza. Não, não é eu que estou falando, são especialistas econômicos, são políticos, né? São especialistas aí nesse ramo aí da geopolítica, enfim. São essas pessoas aí, né, que têm esse conhecimento de ciências políticas, que falam que realmente a China vai tomar, né, o poder, né,
o bastão, a coroa, a posse de maior potência mundial, até porque isso é cíclico, né? Porque o Egito já foi potência, né? Depois veio Babilônia, depois veio a Pérsia, depois veio a Grécia, depois veio os romanos, sabe? Aí a Grã-Bretanha foi também pá, 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 pá. E aí chegou nos Estados Unidos, agora tá deixando de ser potência e agora tá dando lugar à China, né? Mas o mais interessante mesmo, é que esses pessoal, eles dão um certo drible, né? Uma certa gambiarra aí, né? Para poder mostrar que o anticristo, ele vai vir, né? E todos os acontecimentos proféticos vão acontecer no seio da Europa e nunca da África. Tá entendendo? O anticristo, ele vai ser branco, sabe? O anticristo vai ser bonito. O anticristo vai ser alto. O anticristo vai ser um cara realmente de boa aparência. É aquelas coisas, né? Que a gente já sabe, essas ladainhas deles aí. E o que acontece? O anticristo, ele não pode nascer em um país asiático. O anticristo não pode nascer em um país, né? Até porque esse anticristo não existe, né? Eu estou falando dentro do padrão deles, né? Africano, tá entendendo? Então existe uma certa discriminação com o continente africano, né? Assim como tem uma banda chamada de Banda Olodum, que ela tem uma frase que diz assim, ó: pro Nordeste, o país vira as costas. E nordestino não tem muita moral no Brasil, não, sabe? Chega lá em São Paulo, em outras partes lá, o nordestino não é bem recebido, sabe? Assim, alguns contam. E assim, pessoal, para os africanos, o mundo também vira as costas, esse continente aí. Então, esse genocídio provocado pelos belgas, que colocou duas etnias, uma contra a outra, a qual foi cefada 2 milhões de vidas ali africanas, sabe, não surtiu nenhum efeito, não passou em emissora nenhuma, tal, aquela coisa, e tudo isso aí em 1994, né? Não passou nada. E agora, quando teve aquela guerra entre protestante e católico na Irlanda, repercutiu o mundo, né? Quando teve aquela guerra ali, o Muro de Berlim mesmo, em 1989 repercutiu o mundo, né? É, ali aquela divisão da antiga Iugoslávia repercute o mundo todo. Se for coisa de branco, repercute o mundo inteiro. Mas se for os dos africanos, meu irmão, realmente eles não conseguem colocar os africanos em foco, sabe? Só o continente europeu, porque um russo ele é branco, né? O ucraniano ele é branco, convenhamos. E aí o que é que acontece? Aí você vai ver o que? Uma síndrome, né? Porque tem um filme chamado de Planeta dos Macacos, né? Que esse filme, na verdade, ele retrata o medo em que os brancos têm de algum dia os negros ser superiores a ele em todas as áreas, né? Até porque os brancos eles já temem e já veem isso aí como uma realidade. Por exemplo, os maiores pugilistas do mundo, né? Foram Muhammad Ali, George Foreman, sabe? Foi aquele Evander Holyfield, Mike Tyson, todos negros. Antes deles, na década de 20, pegaram o melhor lutador branco para lutar com o melhor lutador negro. Foi televisionado em todos os Estados Unidos, sabe? E ali a aposta foi toda pro branco. Todo mundo apostou no branco e o negro não teve quase votação nenhuma. Até porque, na verdade, todo o público, né, que estava ao redor daquele evento ali, né, de boxe, que parou os Estados Unidos, foi televisionado para todo o país, né, parou os Estados Unidos, só tinha branco, não tinha negro ali, sabe? Os negros não podiam nem sentar diante de um branco. E aí o que foi que se viu lá? Se viu que o negro deu uma surra, né, no melhor lutador branco norte-americano. Ele foi lá e deu uma surra lá e tal, e humilhou o branco, e humilhou os brancos tudo. Inclusive pararam até de transmitir, né? Pela vergonha que passaram. Então os negros eles se superaram no boxe, né? Por exemplo,
o maior jogador de basquete do mundo é negro, né? Chamado de Michael Jordan. E teve um que morreu também aí, né? Recentemente, eu acho que já tem uns 3 anos a 2 anos. Kobe Bryant, que era negro. Entre outros negros também, sabe? Tudo negro. A Liga de Basquete Americana, ela na verdade só tem esse brilho mesmo muito por conta dos negros. Os melhores cantores do mundo, se você não sabe, são os negros, né? Whitney Houston, o rei do pop, Michael Jackson, né? Stevie Wonder. E aí você vai ver, meu irmão, é uma grande gama, quase que incalculável de cantores que a Montol, né, que era uma gravadora de artista negro, produzia. Enquanto o branco produzia um, eles produziam 1 milhão. E humilhou eles também. Então, o melhor corredor de Fórmula 1 do mundo agora, atualmente, que já ultrapassou o branquinho, chamado de Michael Schumacher, agora é um colombiano naturalizado britânico, né, inglês, chamado de Hamilton. Esse cara aí agora é o maior, né, da história, sabe? Colocando para trás nomes como Nelson Piquet, né? Como Ayrton Senna e como o próprio Michael Schumacher, o germânico, né? O alemão. Então vamos lá, pessoal. Aí você vai para quem são os maiores corredores do mundo, né? São Usain Bolt, né? Os quenianos mesmo, você vê os quenianos aí, os brancos não superam eles nunca. E aí você vai vendo que os negros realmente eles conseguem, a nível atlético, né, a nível físico, superar os brancos. Então esse filme aí, ele não se lembra daquela vergonha, né, que Hitler passou nas Olimpíadas, em que ele teve que aplaudir de pé, né, porque ele, na mente de Hitler, ele tinha uma raça chamada de raça ariana, que era a raça alemã, como a maior raça do mundo, né? Tanto é que a guerra se iniciou com essa loucura na mente dele aí, né? Eu acho que ele não batia muito bem da cabeça. E aí Hitler viu uma humilhação ali, pô, sabe? Que um negro foi lá e venceu um branco e, e no solo germânico, para você ver, né? No solo germânico, em plena Olimpíada da Alemanha de Berlim, um negro foi lá e venceu, provando que essa raça ariana só existia na mente de Hitler, né? Porque na pauta mesmo, literalmente mesmo, na real mesmo, nos fatos mesmo, os negros eles são praticamente insuperáveis quando se trata de atletismo, né? De corrida, tal como eu acabei de falar aqui agora. O maior jogador do mundo, né, é o negro Pelé. É Edson Arantes do Nascimento, né? Aí você vai ver outros negros também, como Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Rivaldo, né? Você vai ver aí tantos outros jogadores negros, né? Que, inclusive, a seleção da França só foi campeã mesmo porque tinha um padrão de etnia senegalesa. Ou seja, ele tinha uma entidade ali, ele tinha uma etnia, ele tinha um contingente ali de negros que não eram literalmente franceses, sabe? E que estava defendendo o país da França e levou a França a ser campeão e bicampeão mundial. Se você for pegar mesmo, de francês ali tinha poucos, dois, três ali. O resto tudo era africano. Então os africanos estão dando título a essas nações que muitas vezes até assim discriminam ele, né? Por exemplo, o país que mais pontuou em medalha olímpica foi os Estados Unidos. Mas você vai ver que os Estados Unidos só pontuou isso tudo muito por conta dos negros africanos dos Estados Unidos. Vocês estão entendendo? Porque se você fosse botar os brancos lá, os brancos não iam fazer nada. Pô. Tá entendendo? Então, teve um caso também na Rússia, né? Em que, né, ali em Moscou,
João do Pulo, aqui do Brasil, ele conseguiu vencer três candidatos, né? Três adversários de pulo que ele enfrentou. E o que foi que aconteceu? Eles, quando eles viram que perderam, né, e que João do Pulo tinha superado, né, a metragem do pulo dos russos, os russos eles fizeram uma metragem muito menor do que João do Pulo, eles queimaram, né, aí o pulo de João do Pulo, dizendo assim, não, rapaz, você pulou, mas realmente você queimou, né? Você tem que pular de novo. E aí João do Pulo pulou de novo. Ele queimou de novo, pula de novo. Só que se você for ficar pulando, uma hora você vai cansar, sabe? Uma hora você não vai mais alcançar assim. Você não vai alcançar mais sua meta, né? Que foi a primeira, porque a primeira você estava descansado, você estava bem centralizado, mas o cara fez a primeira, fez a segunda, fez a terceira. E aí comprovou realmente que depois do cansaço o cara já não estava mais entre nem os três primeiros, sabe? Aí ficou em primeiro lugar um russo, segundo russo, terceiro russo, todo mundo ficou de boa ali. E os russos é o que? Os brancos. Mas por que fizeram essa maldade com o João do Pulo? Porque o João do Pulo é um negro, meu irmão, sabe? E se deixar um negro, ele vai superar os brancos, sabe? Vai superar os brancos e os brancos, eles, na verdade, vão ter que tirar o chapéu para os negros, tá entendendo? Então, assim, pessoal, até na Bíblia, esses caras acham, sabe? Ele faz umas manobras, sabe? Para poder mostrar que não só o anticristo, mas também que alguma coisa lá, né? Vai vir da Europa. Por exemplo, essa guerra agora que está tendo entre Rússia e Ucrânia, esse Rodrigo Silva, na verdade, ele deu um jeitinho lá de achar o nome da Rússia na Bíblia, no livro de Ezequiel, mas ele não quer encontrar um livro, né, da Bíblia, um país africano. Não tem, o único país africano que tem na Bíblia, que é inquestionável, não tem como eles tirar, se não eles tiravam, é o Egito mesmo, cuja capital é Cairo. Porque o Egito, na verdade, foi o útero, foi o embrião, sabe? O Egito foi a gênese ali da origem do povo de Deus, né? Depois de José, Moisés foi lá e tirou 3 milhões de judeus de dentro do seio do Egito, sabe? Então, o único país que não tem como eles tirar da Bíblia e aceitarem goela abaixo é o Egito, pô, sabe? Então, essa síndrome aí que eles têm, né? Essa síndrome do medo dos brancos foi retratada aí nesse filme aí, O Planeta dos Macacos, né? E o que é que acontece? Acontece que, assim, teve uma menina aí, né? Teve uma menina aí que ela era escocesa. Essa menina, ela era escocesa, era uma menina de cor, né? Ela tinha os olhos azuis, ela, ela era branca, sabe? Ela tinha os cabelos lisos. Então ela tinha os traços todo europeu, né? E ela sofria, né, com essa questão aí da volta de Jesus, né? E ela acabava sonhando com essa volta de Jesus, sonhando, sonhando, e entrava em histeria, né? Entrava em histeria. O pastor, né, viu nisso aí, nela, viu, ele não viu problemas psiquiátricos, né? Porque isso é questão psiquiátrica. Mas ele viu ali uma oportunidade de criar um sistema, né? E aí criou um sistema, e qual foi o sistema que foi extraído dessa menina? De cor, dos olhos azul, branca, bonita, certo? De cabelos lisos. Foi extraído dali o arrebatamento, né? E ali ele logo achou justificativa dentro da Bíblia, como muitos também têm, né? Os testemunhos de Jeová tirou o paraíso e o nome de Jeová da Bíblia e fundou a religião dele. Os adventistas tirou o sétimo dia da Bíblia e fundou a religião dele, sabe? E a Igreja Universal tirou a fé de Abraão da Bíblia e fundou a religião dele.
E também esse arrebatamento foi tirado de lá. Tudo que foi tirado do meio protestante foi extraído da Bíblia. E ele não perdeu a oportunidade nisso, esse pastor, e ele foi lá e criou essa ideia de arrebatamento, deu roupagem, né? Ele deu roupagem a ela, solidificou ela, né? Ele deu forma a essa nova ideia que foi se propagando, virou um sistema e foi distribuído por várias instituições denominacionais religiosas protestantes e pastores mais tarde foram também falando e se justificando também na Bíblia. Vocês estão entendendo? E aí o que foi que aconteceu? E aí ficou essa onda de arrebatamento aí que nunca existiu, não existe e nunca vai existir. E isso é só está no meio dos protestantes, porque nem no meio dos cristãos mesmo, essa religião que professam ser cristã, ela tem toda essa relevância toda, como os testemunhos de Jeová mesmo não acreditam em arrebatamento, sabe? Se você for fora, aí que você não vai encontrar nada mesmo, porque o hindu mesmo não acredita, um muçulmano não acredita, sabe? Um kardecista mesmo não acredita que é um espírita. Então, só em algumas ideias aí realmente restritas do protestantismo aí, né? Muito por conta dessa menina e desse pastor que foi, né, dando roupagem e solidificando aí, criando um sistema que foi propagado até hoje. Mas não passa de uma mentira, né? É por isso que a mulher não pode ser cabeça, porque a mulher tem problema de histeria, sabe? E o que é que acontece? Acontece, meu irmão, que esse arrebatamento, ele se difundiu e se solidificou. Aí eu pergunto a você, se fosse uma africana do nariz grande, né? Não tão bonita assim, né? Com o cabelo lá emaranhado, sabe? Com aquela pele toda lá, sucateada, com a pele já ressecada do sol, enfim, porque eles têm melanina, né? Também. Enfim, provavelmente isso não ia ter relevância, porque é uma africana. Aí as pessoas ia falar assim, quando a africana ela tem alguma revelação, diz que aquela ali, quem deu aquela revelação ali foi o diabo, foi Satanás, que aquela revelação é o bandista, ou seja, eles tentam discriminar, sabe? Porque é uma africana, pô. Então, se uma africana tiver uma revelação de Deus verdadeira, o mundo, né? O mundo ele vira as costas, pô, mesmo que seja verdadeira. Isso aconteceu muito com os profetas. Jeremias sofreu isso, sabe? Jeremias ele sofreu muito isso. O profeta Micaías sofria isso também. Ele sofria a nível de profeta, sabe? Não a nível de cor. Mas se uma africana falar que realmente algo vai acontecer, então ninguém dá relevância. Mas quando foi essas coisas aqui, né, deram tanta relevância que criaram uma mentira em cima das alucinações dela, de uma jovem maluca, sabe? De uma mulher histérica, sabe? Que produzia mais histeria do que outra coisa. E aí, dentro dessas alucinações dessa menina, dessa jovem que precisava assim, de um psiquiatra e não de um pastor, criou-se essa ideia do arrebatamento que está aí até hoje, muito por conta da cor, né? Porque ela era escocesa, ela era branca, ela tinha um nariz fininho, ela era bonitinha e tal, você sabe, né? Mas se fosse uma africana, provavelmente isso aí esse projeto ia ser engavetado urgentemente, tá entendendo? Então, pessoal, assim, ó, as pessoas elas dão muita relevância, né, à cor branca, tá entendendo? Mas ninguém diz que a Nigéria tá para ser uma potência agora, tá entendendo? A Nigéria tá para ser uma potência, porque eles acham que a potência do mundo só vai vir do lado da Europa, até porque os Estados Unidos já tá deixando de ser potência, né? Aí tá tomando um tapa na cara aí, né? Inclusive algumas religiões, como os Testemunhos de Jeová, vai ter que reeditar e redigir as suas sentinelas, né? As suas despertais, livros dela, porque são religiões, né? Que defendem seu pão de cada dia, a qual foi obrigada, agora, elas foram obrigadas agora por uma potência a
assumir de fato a, assim, a ascensão dessa potência que é a China. Eles agora têm que assumir, porque eles ficam fechados só na Europa e na América do Norte, né? Eles só ficam fechados ali. Só que a China, ela não pertence à Europa, não pertence aí à América do Norte, né? A China pertence, a China é milenar, né? É igual aos judeus. Ela pertence à Ásia, tá entendendo? É o terceiro maior país do mundo, cuja capital é Pequim. E é um tapa na cara deles, pô. Tá entendendo? Que é um povo que fica se fechando e eles vê na Bíblia, eles vão ver Grécia, eles vão ver Pérsia, eles vão ver aí Inglaterra, Portugal, eles vão ver França de Napoleão, sabe? Eles vão ver a Grã-Bretanha, né? O poder inglês aí. Eles vão ver aí também os Habsburgo, né? Que eram brancos. Eles vão ver tudo, meu irmão. Inclusive os Estados Unidos, né? Que a bola da vez agora é os Estados Unidos. Eles vão ver tudo. Mas eles, quando se trata da África, que é um continente esquecido, lembre-se que o início, né? O início da civilização mundial, ela foi potada, certo? Dentro, geograficamente, da onde? Dentro do continente africano, dentro do Egito, ok? Então, o Egito é a origem, é o embrião, sabe? É o embrião da origem da humanidade, é o berço da civilização da humanidade, foi o Egito, foi a Mesopotâmia. E a Mesopotâmia ali, ela na verdade, ela é uma centralização de países, de tribos, né, de nações que não eram de cor, não eram brancas, sabe? Eles eram africanos e também eles eram de etnias diferentes, né? Mas não eram europeus. E nasceu dali. Mas eles tentam apagar isso da história, sabe? Eles tentam apagar isso da história, mas a Bíblia confirma que realmente o Egito era uma potência mundial na época, como Babilônia também foi. Babilônia, né? Foi também. Tá entendendo? Assim, pessoal. Então, eu não entendo porque esses pessoal têm uma certa, assim, uma certa, um racismo, né? Pelos africanos, porque eles acham tudo na Bíblia, eles acham inglês, francês, holandês, russo, ele acha americano, acha tudo na Bíblia. Essas potências, eles acham tudo, mas a Bíblia nunca se direciona a um país africano. Agora eles vão ter que abaixar a cabeça para a China, né? Que Deus continue nos abençoando.